Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gustavo Depp, sou advogado de Direito Autoral e Contratos. E hoje eu vim falar sobre a diferença entre direito moral e direito patrimonial. Saiba o suficiente para assinar contratos melhores. Bom, gente, o intuito aqui desse mini curso, que eu acho que nem vai ser tão mini, mas esse curso aqui no YouTube que eu estou disponibilizando para vocês, como eu sempre digo, é o seguinte: não fiquem noiados em decorar tudo que eu estou falando aqui, até porque, né, enfim, a vida, o mercado, ele é muito dinâmico, né? O que eu quero fazer com vocês é que vocês entendam pelo menos a essência, né, do direito autoral, né, como ele se subdivide e como isso reflete no teu dia a dia, como isso reflete quando tu vai assinar um contrato, quando você vai, né, fechar um acordo com o empresário, com o agenciador, enfim. E hoje eu vim trazer essa diferença que ela aparece muito quando você vai assinar um contrato com uma gravadora, com um selo, ou seja, quando você vai, enfim, dar aquele passo na sua carreira, aquele passo importante, aquele passo que você divulga no Instagram, que você fala com seus amigos, fala com sua família, que você sente que sua carreira está avançando, tá? Mas é bom a gente tomar alguns cuidados nesse momento, porque esses contratos eles se refletem ao longo dos anos, eles se perpetuam ao longo dos anos e, enfim, né, como eu falei na aula diferenciando obra e fonograma, o que você vai assinar nesse contrato vai te vincular, vai vincular as tuas criações a um terceiro, a uma empresa. Então vamos entender aqui alguns termos que aparecem. Essa aula aqui vai ser um pouquinho... não é que vai ser superficial, mas eu vou trazer aqui, né, o básico dessa diferenciação e em aulas futuras eu vou aprofundar, beleza? Mas eu gosto de quebrar, assim, não gosto de sair jogando conteúdo, né, em excesso na mente de vocês, porque é um processo lento, né? Assim como eu, como advogado, eu tive que aprender isso aos poucos, então acredito que quem não trabalhe com a área, né, ou melhor, quem não trabalhe com a parte jurídica, né, diretamente, sinta um pouco mais de dificuldade porque é chato mesmo. Eu sei que é chato, eu tenho o papel de ser chato e é isso aí. Eu escolhi esse destino, né, mas vamos tentar extrair uma coisa boa disso. Bom, eu falei que eu sou chato, eu já trouxe uma coisa chata, terminologia chata de direito, mas eu acho ela interessante, tá? Como eu disse, não precisa decorar esse nome teoria dualista, eu só quero que vocês entendam o seguinte: como eu trouxe ali na capa, né, no título dessa aula, o direito patrimonial não é a mesma coisa que o direito moral, mas poderia ser. Há teorias que confrontam essa ideia de que você divide o direito moral, ou seja, o teu vínculo eterno com a obra, e o direito patrimonial, que é de respeito ao dinheiro. Essa teoria que confronta a teoria dualista e a teoria monista, tá? Mas não se apeguem a isso, somente tenham essa ideia, tá? Que eu acho que isso aqui resume muito essa diferença, né? O direito moral ele é vinculado à personalidade, né? Ou seja, não é um direito que você pode simplesmente abrir mão, tá? Isso está previsto, inclusive, na nossa Constituição brasileira. Então você não consegue ceder, né? Pelo menos quando a gente fala, no aspecto jurídico do negócio, tá? Você não consegue ceder um direito personalíssimo, um direito da personalidade. São coisas diferentes, mas eu quero dizer que você não pode abrir mão do seu nome, por exemplo, né? E de outros tantos traços da sua personalidade. Você não pode ceder para terceiros, né? O que você pode é licenciar ou autorizar a utilização, tá? Por exemplo, numa gravação de um DVD, você vai lá, quando você compra o ingresso, você autoriza a sua filmagem, beleza? Mas isso não quer dizer que você está cedendo uma obra sua, tá? Você não está cedendo, e quando a gente fala de obra, a gente fala de música, quando você assina um contrato com uma gravadora, não quer dizer que você perde o vínculo com a sua obra, que você perde o seu poder de decisão, que você perde a sua voz. Quer dizer que você está terceirizando a administração desse bem, né? Você está dando ali, aqui ó, tem a música X, vocês são uma empresa, vocês são uma gravadora, são uma editora, vocês conhecem o mercado, vocês têm esses vínculos,
né, dentro do music business. Então vocês vão sincronizar minha obra com obras audiovisuais, vocês vão fazer, né, ela rodar aí no Brasil, nas rádios, e por isso vocês estão pegando uma porcentagem das minhas obras. Por isso que eu estou assinando esse contrato com você, por isso que eu estou cedendo esses direitos patrimoniais. Agora, vocês não podem fazer o que vocês quiserem com as minhas obras. Beleza? Guardem isso na mente de vocês. Uma gravadora, uma editora, um selo não pode fazer o que quiser com as suas obras. Tá? Ele está vinculado àquilo que está no contrato, e aquilo que está no contrato diz respeito a esse aspecto do dinheiro, né? Esse aspecto do patrimônio. Show? Ele não está... enfim, a tua gravadora, a tua editora, ela não pode simplesmente deixar que façam versões das suas músicas, né, de todas as maneiras. Isso porque você, né, quando você concebeu essa obra, quando você compôs essa obra, essa música, né, você tinha uma visão para ela. Tá? Você tinha uma visão para ela, você organizou, você fez naquele estilo musical porque você quis, porque você se expressou dessa maneira. Então, para fazer em outro estilo, né, tem que ter a sua autorização também. Show? Da mesma maneira que eu vou mostrar isso na frente, né, eu já estou adiantando a resposta, mas, enfim, quero ver se vocês vão ter aprendido direitinho. Quando uma pessoa utiliza a sua obra numa campanha política, por exemplo, né, seja... Enfim, de qualquer maneira, hoje em dia com a internet, né, você pode usar num vídeo do TikTok, né, uma conta oficial de um político pode usar no TikTok, num vídeo no Instagram, no YouTube, né, você pode autorizar ou desautorizar aquela utilização. Não importa o que o dono da gravadora, ou sei lá, o gerente, né, das obras, quem cuida ali das suas músicas, ele não pode autorizar por você. Show? E é isso que eu trago aqui, essa diferença que eu trago nesse slide. O direito patrimonial é vinculado à exploração econômica das obras e fonogramas. É a possibilidade de cessão de direitos nesse aspecto. E, no entanto, né, a própria lei de direito autoral traz, quando você assina um contrato de cessão de direitos, né, normalmente os contratos, ainda mais de grandes gravadoras, o contrato de, enfim, editoras bem estruturadas, selos, eles trazem diversas possibilidades, né, para a utilização das suas obras. Contudo, a lei de direito autoral, ela especifica que se você autorizou a utilização, você cedeu seus direitos, né, para uma modalidade, né, digamos assim, eu nunca vi um contrato que só preveja um aspecto, né, de utilização de uma obra, de um fonograma. Mas digamos que você assina um contrato na qual você dá uma porcentagem somente dos seus streamings, dos streamings virtuais, ou seja, né, dos royalties que são gerados através de Spotify, de Deezer, de Apple Music, né, e não os de execução pública, né, que seria numa rádio, que seria, né, no mercado, enfim. O ECAD tem as suas maneiras de fazer esse recolhimento de royalties. Então, você não pode presumir que se você liberou para só com relação a esses royalties de utilização digital, estou usando aqui um termo, digamos, grosseiro, tá? Mas é só para vocês entenderem, né? Se você permite a utilização de uma maneira, você não permitiu da outra automaticamente. Isso tem que estar especificado no contrato. Eu acho que a gente consegue identificar melhor isso quando a obra não é necessariamente de música, né? E tem um caso de um escritor brasileiro chamado Milor Fernandes, na qual ele escrevia uma coluna na revista Veja, né? E, enfim, escreveu por vários anos, chegou, né, a internet avançou, né, enfim, a tecnologia avançou, a Veja resolveu digitalizar seu catálogo. E nisso que ela digitalizou, ela disponibilizou a coluna do Milor Fernandes sem uma autorização nova. Porque a partir do momento que ele faz uma coluna lá na Veja, ele está permitindo a utilização, né, da obra dele, né, que é uma coluna de opinião, enfim, só no meio gráfico, né, físico. Né? E a falta dessa autorização no meio digital gerou um processo, na qual eles ganharam, a família do Milor Fernandes. E, enfim, eu confesso que eu nem lembro se eles entraram em acordo ou se simplesmente tiraram, né, do acervo digital da Veja, mas o fato é que você não pode presumir
que se você assinou um contrato, né, de utilização da tua obra, né, do teu produto intelectual criativo de uma maneira, você não presumiu que outra maneira foi autorizada também, beleza? Tem que ter um aditivo nesse contrato, tem que ter uma nova autorização. Guardem isso. E aqui, né, eu tinha prometido que eu não ia ficar colando artigo de lei, porque é uma coisa muito chata que eu detesto, tá? Eu me perco na leitura, eu acho uma coisa, né como eu posso dizer, uma coisa que, enfim, me faz perder a concentração, ler um slide muito grande. Mas quem tiver curiosidade, vai lá ler na própria lei, joga no Google, Lei de Direito Autoral, artigos 24 seguintes. Eu separei aqui alguns aspectos que, na minha visão, são mais importantes, né, e que resumem isso que eu falei, desse vínculo eterno do compositor, da compositora com sua obra, né? E essas coisas esses aspectos, né, que resumem, né, o direito moral do autor são esses: reivindicar a autoria, ser creditada, manter a obra inédita, se opor a modificações da obra que possam atingi-lo, modificar a obra e ter acesso ao exemplar único da obra. Digamos que se perdeu, você só gravou num CD, né? Hoje em dia é difícil pensar isso, mas é um exemplo aqui bobo para vocês entenderem a essência do negócio. Enfim, você gravou em um CD aquela música, né? Ou, enfim, você lançou a música em tiragem limitada de 100 CDs e 99 foram perdidas, só um fã deixou lá guardado com ele. Você tem direito a ter acesso a essa obra, né? Você tem direito a essa fixação, na verdade, né? Esse fonograma fixado nesse CD, né? Mas ou você compensa financeiramente aquele fã, ou você tira uma cópia disso. Mas eu quero que vocês entendam isso. Você precisa ser acreditado se você compôs aquela música. Você pode reivindicar a autoria se estão utilizando por aí, sem os devidos créditos, ou até sem te identificarem como autor, né? Não só nos créditos, mas dizer que você não foi autor. Se você tiver a prova, e se vocês quiserem ver essa questão de prova de composição, vejam a minha aula de obra e fonograma. Tá lá, eu explico a questão da anterioridade, de você deixar registrado em algum lugar que você compôs aquela letra, aquela música. Show? E, né, como eu disse, isso aqui resume o direito moral do autor. Contudo, no entanto, porém, a gente sabe que há práticas no mercado na qual artistas maiores, principalmente, eles querem que, né, eles procuram artistas menores talentosos, chegam com uma proposta, né, de você compor uma música para eles, você compõe, né, você é um compositor, uma compositora talentosa, e você fica na esperança de que aquilo vai te dar um retorno, né, e às vezes essa equipe do artista maior, ou o próprio artista, a própria artista, ela não te promete nada, ela só, ou melhor, te promete que vai circular o teu nome ali no meio deles, né, e você vai assim alavancar a sua carreira. Só que aí não te garante, né? Você também não vai ter assinado um contrato, ou vai ter assinado um contrato péssimo para você, na qual não te garante crédito, não te garante, né, o recebimento de royalties ou de um pagamento pelo seu serviço, né? E como a gente pode ver, né, já dá para entender que a lei não prevê isso, tá? A partir do momento que você cria algo, você tem esse chamado vínculo eterno, beleza? Só que o mercado, muitas vezes, né, quantos milhares, quiçá milhões de pessoas estão fazendo música, estão compondo aí e, enfim, não tem essa noção, né? Não tem essa noção de que você, como compositor, você não abre mão da sua obra quando você assina um contrato. Você não se desvincula para sempre dela. Você pode ceder uma parte dos ganhos, mas isso não quer dizer que você perdeu voz, como eu falei. Então, até o intuito dessas aulas que eu estou fazendo é trazer essa informação. Não é deixar vocês bitolados, decorando lei, nem nada disso. É vocês entenderem, né, o papel de vocês, né, a posição de vocês como criadores de obras de arte. Beleza? E aqui na lei de direito autoral também tem a questão dos direitos patrimoniais. A lei de direito autoral é uma lei bem clara, assim, né? Nós, como advogados, a gente tem que estudar, né? Mesmo que a gente não se aprofunde, a gente tem que estudar, né, várias leis, né, leis mais específicas, outras menos, né, o Código Civil, a Constituição, né, no meu caso eu também estudei muito direito penal, né, processo penal, e a lei de direito autoral é uma lei bem clara, assim, né, ela traz aqui, óbvio que ela não consegue prever todas as possibilidades de utilização de um fonograma, por exemplo, mas você consegue entender,
né? Quais são os limites, né? Onde você pode ceder, onde você não pode ceder, onde tem que respeitar seus direitos, onde você pode abrir mão, né? Abrir mão, entre aspas, onde você pode, né, ceder a exploração dos direitos patrimoniais. E aqui eu também trouxe alguns destaques, né? A autorização do autor é imprescindível para a utilização da obra. Essa utilização, como eu acabei de falar, é interpretada de forma restritiva, ou seja, você tem que especificar para que você vai utilizar essa obra, esse fonograma, como vai ser explorado. Todos os autores, se houver mais de um, precisam anuir, ou seja, precisam concordar com a utilização dessa obra, né? Ou seja, como eu disse, né, através de um político que vai utilizar a tua música para alavancar a campanha dele, ou uma nova versão dessa música. E a gente vê muito isso, né, quando... Eu adoro utilizar esse caso da Melody e da Ariana Grande. Eu falei dele na primeira palestra que eu dei sobre direito autoral, né, que é o kit básico de sobrevivência no mercado musical, na qual a Melody ela não pediu autorização para as compositoras de Positions, né, inclusive a Ariana Grande. Ela lançou a versão dela traduzida, né, se ela tivesse feito certinho, né, no começo de tudo, ela teria mandado a tradução para ser aprovada, inclusive, né, a versão teria que ter sido autorizada, não foi. No final das contas deu tudo certo, a Anitta entrou lá no meio, enfim. Só vocês jogarem no Google Melody, Ariana Grande, Anitta, vocês vão entender essa confusão toda aí. Mas, né, o que ela conseguiu foi a autorização de todas as compositoras. E esses grandes hits internacionais, a gente sabe que tem uma porrada de compositor, né, de compositoras, tem muita gente trabalhando nisso, e às vezes você vai pegar o crédito dessas músicas, tem muitos compositores. Né, até uma prática interessante, né, enfim, né, não há um consenso quanto, como eu posso dizer, se essa prática é saudável, digamos assim. Mas do ponto de vista do direito autoral, se todo mundo concorda, é saudável sim, porque se todo mundo contribui um pouco para aquela música, todo mundo é um pouco compositor. Aí cabe, né, aos artistas ou, enfim, quem está no meio do mercado, falar, pô, tem gente demais, então vamos começar com um pouco menos gente. Só que em equipe tudo flui melhor, né? Bom, aí eu trouxe essa questão, né, de todos os autores, se houver mais de um, precisam anuir, e 70 anos para entrada em domínio público. Depois eu vou fazer uma aula só sobre isso, mas você conta a partir do dia 1º de janeiro da morte do compositor, tá? É mais detalhado que isso aqui tá muito superficial, mas o foco é esse, diferenciar dessa aula diferenciar direito moral e direito patrimonial. Show? Aplicação em contratos. Seção de direitos, somente patrimoniais. Eu expliquei para vocês, esse motivo, não vou ficar aqui me repetindo, mas é isso, como é um direito de personalidade, você não cede ele, você faz a seção só da gestão, né, como a gente está falando de música, da gestão dos seus fonogramas, das suas obras, né, o contrato de edição, também vou fazer uma aula só sobre contrato de edição, que é um contrato um tanto específico no nosso direito, né, porque você não sabe exatamente o que diz todos os contratos de edição, né? Não é que nem um contrato de aluguel, por exemplo, em que você tem mais ou menos uma noção ali do que vai aparecer. O contrato de edição é um contrato um tanto amplo, mas na aula específica sobre isso eu vou explicar direitinho por quê. Limite de 5 anos para obras futuras. Se não houver especificação, a seção se aplica somente ao país onde se firmou o contrato, mais uma manifestação dessa questão, né, da especificidade da seção desses direitos, tá? Só que assim, os contratos, como eu falei, de grandes gravadoras, né, de selos, enfim, de editoras mais experientes no mercado, você vê que os contratos são longos. Eles são longos porque eles fazem essa especificação para não correr tanto risco, né? Mas enfim, a tecnologia anda muito mais rápido que o direito, então de repente aparece uma aplicação nova aí para você utilizar sua música, né? Digamos NFT, por exemplo. Né? Que contrato prevê NFT 2 anos atrás? Né? Então, cabe a gente ficar de olho nisso. Tá? Cabe a você, se você assinou um contrato há muito tempo, né? E, enfim, você está numa gravadora média, está numa editora, né, que já está explorando obras dessa maneira, então cabe você ficar atento para ver se você autorizou também a utilização do NFT, porque de repente podem estar utilizando, podem estar explorando a sua obra, seus fonogramas dessa maneira. Não NFT, né? Eu confesso que eu preciso mergulhar um pouco mais nessa questão aí de Web3, mas, enfim, NFT ou distribuindo através, né, desses smart contracts. Eu posso estar falando bobeira aqui, mas vocês entenderam o espírito do negócio, entenderam? Isso que é o mais importante.
E aí, o que eu acabei de falar, preciso especificar quais modalidades se dará a cessão, a interpretação é restritiva, e as limitações dos contratos estão especificadas na lei. Todo o resto é acordo entre as partes e, se descumprido, pode gerar multa. Isso aqui também eu vou falar na aula mais geral sobre contratos. Gente, você está assinando um contrato, né? É uma espécie de lei entre as partes. Então, tirando tudo que não for ilegal ou que não for abusivo, se você assinou um contrato, gente, você tem que obedecer aquele contrato. E aí que entra a importância de vocês checarem um advogado, vocês checarem, né, pessoas que estejam mais familiarizadas com a linguagem de contratos, com a linguagem do direito autoral, com a linguagem do direito civil, principalmente, né? Porque você assinou um contrato, gente, não dá para você ficar mudando o contrato sempre, né? E eu falei, né, sobre essa questão de abusividade, né, de ter cláusulas abusivas, cláusulas, né, ilegais. Tá, o ilegal tudo bem, né, de fato, né? Tem alguns artigos, né, algumas leis, em que você tem que botar, que ele fala assim, ó, o contrato tem que ter cláusula tal, tal e tal, tem que prever tal, tal e tal. Assim como eu disse, né, e esse exemplo que eu dei aqui, que a cessão se aplica somente ao país onde se firmou o contrato, isso tá na lei de direito autoral, tá? Então, se não especificar, é só no Brasil. Beleza? Você tem que prever isso no contrato. É obrigatório que se preveja no contrato. Então a lei, ela traz às vezes, né, algumas questões obrigatórias que tem que estar presentes no contrato. Mas normalmente essas questões são residuais, né? Todo o resto é acordo. E, gente, para você considerar um contrato abusivo não é fácil, tá? Essa terminologia é muito ampla. Alguns julgados, né, a jurisprudência até diz, a jurisprudência é a coleção de julgados com a forma como os tribunais eles decidem. A jurisprudência até diz um ou outro exemplo do que é uma cláusula abusiva, né, do que é, enfim, de situações em que ensejam, né, dão a oportunidade de você rescindir um contrato sem multa. Mas é raro, então, por isso, tomem cuidado quando vocês forem assinar contratos, principalmente contratos longos e ou que prevejam, né, somas grandes, né, dinheiro alto, beleza? Se consultem com advogados, tá? De preferência eu, é sacanagem, mas se consultem com profissionais que estejam familiarizados com essa linguagem chata de contratos. Show? Porque isso aí vai se perpetuar durante anos da sua vida. Então, por isso a importância. E aí eu vou deixar um exercício para vocês, tá? Deixem aí nos comentários, podem mandar por e-mail, por DM a resposta. Esse caso, Chico Buarque e Eduardo Bolsonaro. Ele fala sobre direito moral ou direito patrimonial. Resumindo aqui, para quem não sabe, o Chico Buarque ele processou o Eduardo Bolsonaro porque o Eduardo Bolsonaro, né, a gente sabe qual a posição política dele, a gente sabe qual a posição política do Chico Buarque. O político ele pegou e botou num post dele a música Roda Viva do Chico Buarque. Tá? E a Roda Viva, todo mundo sabe também, a maioria das pessoas sabe que é uma música de protesto, escrita no contexto da ditadura militar. E, enfim, o compositor, o autor, ele quis dizer alguma coisa quando ele escreveu aquela obra, né? E na medida que um político ele utiliza essa obra, ele também quer dizer coisas, se apropriando dessa obra, né? Então, não vou explicar muito mais sobre o caso, é basicamente isso. Me digam aí se diz respeito ao direito moral, ao direito patrimonial. Show! Aqui a bibliografia sugerida, que eu tenho sugerido nas minhas últimas aulas, Fernanda Freitas, Direitos Autorais para Todos, interessante livro, um livro de linguagem bacana, assim, simples, mas não simplória, né? Ou seja, ela vai direto ao ponto, sem tanto juridiquês, mas assim, é tanto juridiquês quanto eu mesmo tô limitado a falar aqui, né? Alguns termos técnicos a gente tem que trazer. Show, mas quem quiser se aprofundar, mas ainda numa linguagem que nem a que eu estou trazendo aqui, vai no livro da Fernanda Freitas. Quer se aprofundar? José Carlos Costa Neto, Direito Autoral no Brasil, livro completíssimo, tá? Escolham sempre a última edição, né? Quem não está acostumado com direito, né, e quer estudar isso, as leis mudam, os julgados mudam, os entendimentos mudam, leis novas aparecem, que nem a nossa lei de direito autoral de 98. A anterior, se não me engano, era de 73. Então, sempre fiquem ligados nisso. Mas esse livro de José Carlos Costa Neto é muito bom. É uma bíblia de direito autoral, principalmente voltado para a música. Tá? Ele dá uma atenção especial à música. Então, recomendo demais.
E é isso, gente. Quem quiser entrar em contato, né, ou quiser assistir aulas menores, né, enfim, vídeos menores, vídeos mais curtos, vídeos mais direto ao ponto, né, sobre fatos do dia a dia, essas coisas, Instagram, TikTok, nos meus stories no Instagram também eu tenho um contato mais próximo com vocês. E se vocês tiverem, né, vocês quiserem algum tipo de consultoria, se quiserem marcar uma reunião comigo, vão lá no gustavodepadv@gmail.com, né, que a gente consegue, enfim, eu consigo entender sua demanda, a gente marca, né, enfim, eu te ajudo aí da maneira que vocês quiserem, vocês me contratam, eu analiso os contratos de vocês, enfim, tô aí aberto, beleza? A esse contato aí. E é isso, gente, espero que tenham gostado, um abraço.